Caso totalmente absurdo, assustador, que choca todo o Brasil. Nós vamos ao vivo agora a Novo Hamburgo com o Rayan Quinelato, que está ao vivo por lá para trazer detalhes. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao Tribuna da Massa de Curitiba. Contigo todas as informações. Oi, Lucas, boa tarde para ti, a todos que nos assistem aí do Paraná. Nós estamos, então, em Novo Hamburgo, como você destacou, aqui no batalhão, 3º Batalhão de Brigada Militar, que era onde o soldado Everton Kirsch Júnior, de 31 anos, trabalhava. Essa ocorrência, como você estava relatando anteriormente, estava destacando, extremamente chocante, aconteceu aqui na cidade. E tudo começa, Lucas, de uma forma muito surpreendente. A Brigada Militar foi acionada através do 190 para atender uma ocorrência que dizia respeito em relação a uma desavença entre familiares, que os pais estariam sofrendo maus tratos de um filho. Quando a Brigada Militar chegou nesse endereço, esse pai que chamou a Brigada Militar foi conversar com esse soldado e acompanhado de um outro filho. Quando o homem que estava descontrolado percebeu que o pai e o irmão estavam conversando com a Brigada Militar para dar início a um boletim de ocorrência, ele deu início aos disparos. Se tornou aí um atirador. Foram centenas de disparos contra o próprio pai, o próprio irmão e também contra esse soldado da Brigada Militar que acabou perdendo a vida por conta de um tiro na cabeça. Depois disso, foram pelo menos 9 horas de muita negociação e tentativas de incursão por parte da Brigada Militar através da sua equipe de choque e também do BOPE. Mas esse homem estava extremamente armado e ele possuía o certificado dessas armas. Todas as armas que ele portava estavam legalizadas. Ele estava com 2 pistolas e com 2 carabinas, 2 armas longas e muita, mas muita munição. Tanto é que ele atirou centenas de vezes contra a polícia e mesmo assim, depois de tudo isso, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, ainda encontrou 300 cartuchos intocados ainda nessa residência. Foram horas de negociação, então, e durante essa troca de tiros, ele também atirou contra a própria mãe, uma senhora de 70 anos que está em estado grave no hospital aqui na região, e também contra a cunhada, uma mulher de 41 anos. Além de todos os familiares que ele atirou contra pelo menos 6 policiais que seguem internados. Desses 6 policiais que estão internados, um deles está em estado gravíssimo de saúde, um outro em estado grave e os demais estão num quadro estável de saúde. Além dos policiais, um guarda municipal também foi baleado. A gente tem um vídeo que mostra a frente, a fachada dessa residência que fica aqui em Novo Hamburgo, uma região tranquila, viu, Lucas e pessoal que nos acompanha. A fachada dessa casa ficou toda perfurada por conta dessa troca de tiros que aconteceu durante toda a madrugada de terça para quarta-feira. A Brigada Militar e autoridades que prestaram uma coletiva de imprensa agora há pouquinho, que acabou agora há pouquinho, poucos minutos aqui no batalhão, eles disseram então que revelaram que esse homem tinha o CAC, o certificado para ter essas armas, mas que apesar disso, recentemente ele tinha sido internado pelo menos 4 vezes por conta de um quadro de esquizofrenia. E mesmo assim, mesmo com esse quadro psicológico, ele seguia com as armas legalizadas. Curiosamente, esse homem também prestou serviços para o Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul durante os anos de 2002 e 2003. A gente segue acompanhando esse caso, Lucas, e qualquer nova informação a gente pode voltar aqui na Rede Massa com mais informações. O fato é que muitas pessoas seguem ainda hospitalizadas e muitas informações ainda estão vindo à tona. Afinal, ainda tem uma equipe do Instituto Geral de Perícias trabalhando nessa residência para entender o que de fato passava na cabeça desse homem, que atirou contra o pai, o irmão, a mãe, a cunhada e também contra tantos policiais que estavam ali para atender uma ocorrência sobre uma desavença familiar. Volto contigo aí no estúdio. Perfeitamente, Rayan. Grande trabalho, obrigado, meu amigo. Infelizmente, diante de uma tragédia como essa, não é? Assustadora, totalmente assustadora. Eu não lembro de ver no Brasil alguém disparando assim contra a polícia militar sozinho e atirando contra a família, contra a própria família, centenas de vezes. E o Rayan nos disse muito bem, ainda ficaram 300 munições intactas. O cara tinha mais 300 tiros para disparar ainda. Isso não é exagero, não é modo de expressão, 300, não. Realmente ele tinha 300 munições ainda intactas. A casa toda perfurada de balas. Você está vendo aí a perfurada de disparos de arma de fogo. Não é a única parte, tem outras partes, outras casas ali, uma fachada branca, tem essa fachada azul, tem uma fachada branca também, toda marcada. Um policial militar em estado gravíssimo, tá aí, ó, você está vendo a imagem. Um policial militar em estado gravíssimo. A gente ora pela recuperação dele, outros com uma situação um pouco menos grave, não é?
mãe atingida, irmã atingida, e ele matou o pai, o irmão e um policial. E depois tirou a própria vida. Uma situação completamente alucinada, infeliz. Rayan, obrigado pelo teu trabalho. Vem comigo, família. Assustador, né? O mundo parece que está esfriando, né? O ser humano parece que está esfriando. Isso é bíblico, inclusive.